Vamos lá. Mateus 8, do 5 ao 13. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse. Que pai, gente? Vamos voltando aqui, no 6, no 5 aí. Foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente, que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, Senhor, eu não mereço o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para o outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Quando o Senhor ouviu, ficou muito admirado e disse aos que seguiam: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa do reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas para fora, na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. Jesus disse ao oficial: Vai para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento, o empregado do oficial romano ficou curado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Olha para o seu irmão aí e fala: Você tem fé? Você tem fé? Tem fé? Tem fé? Tem fé, Thais? Você tem fé? Mas antes vou dar uma aula de história aqui rapidinho para vocês. 2 palitos. Por que os romanos ali, naquela época, eles eram tão infiltrados ali na terra de Israel? Eles tinham um grande governo, Roma sempre teve um grande governo. E eles invadiram ali mais ou menos Israel 63 antes de Cristo. Então foi muito tempo, eles já tinham uma cavalaria ali muito pesada, Roma sempre teve. Então eles meio que tomavam conta da cidade ali, do país de Israel, meio que eles tinham ali os seus superiores, tinha a galera ali que ficava responsáveis. E eles foram embora em meados do século XVI, então eles ficaram por um bom tempo ali na região. Ah não, beleza. Fique em paz daqui, tá? Amém. Vamos lá, voltando. E naquele país ali, eles ficou ali, naquela região ali de Israel, em toda a Arábia ali, portanto ali ficaram muito tempo. E ali eram os romanos, tinha os fariseus, os saduceus, tinha um grande povo ali, umas questões econômicas e políticas ali por Israel. Agora eu te pergunto, você sabe o que o povo de Roma, os romanos acreditavam? Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Poli vem de muito, Deus vem de deuses, muitos deuses, no grego, falando no grego, que é a palavra originária do grego. Então, muitos e muitos deuses eles acreditavam. Tinha Júpiter, que era o deus dos deuses, tinha Marte, que era deus da guerra, se não me engano. Então, eles eram um povo que acreditava em muitas coisas. Até então, que quando Paulo vai fazer uma visita lá, Paulo exorta muito deles. Paulo fala: larga dessa vida que vocês estão vivendo, essa prostituição que vocês estão vivendo. Então, os romanos, eles eram desse jeito. Eles meio que ficavam ali na região. Se vocês assistirem qualquer filme de Jesus, você vai ver os romanos lá, você vai ver os governadores romanos, você vai ver muita pessoa ali, governador romano, centurião romano, muita gente romana ali. Mas por que um romano teve fé? Por que ele teve fé? Você querendo ou não, eles conviviam ali no meio do pessoal, da galera que acreditava em Deus, num Deus somente. Então eles viam, principalmente quando Jesus estava ali, eles viam grandes curas, grandes milagres. E esse superior aqui, ele dava ordem, ele sabia mais ou menos como funcionava a questão
eu vou lá e eu vou te dar uma ordem. Eles acreditavam muito nessas questões das ordens. Então ele sabia mais ou menos. Só que aí, por que esse cara, que era um politeísta, acreditava em Jesus? Acreditar em Jesus, vamos colocar um parênteses aqui. Acreditar em Jesus naquela época era muito fácil, porque você via os bagulho de perto, você viu Jesus, o cara viu Jesus ali de perto. Então era fácil, querendo ou não era fácil. Mas ele tinha toda a cultura dele, ele tinha a cultura dele de acreditar em vários deuses, ele tinha a cultura dele. Só que aí, creio eu, não está na Bíblia, isso é segundo a Bíblia do Fabrício aqui da cabeça dele, que ele estava ali, mas ele via Jesus indo para lá curando, voltava, via Jesus indo para lá curando, Jesus fazendo um milagre ali, Jesus fazendo outro milagre ali, e talvez ele chegava em casa e falava, eu vou orar para os meus deuses agora, e orava, fazia o que tinha que fazer para os deuses, e nunca era respondido por esses deuses, nunca era a mesma coisa de orar por nada. E aí, um certo dia, esse cara pega, e um camarada dele lá fica doente, ele fala, vou orar pelos meus deuses. Isso pode ter acontecido, talvez ele orou pelos deuses deles e nada aconteceu, o cara não foi curado. Aí ele falou, pera lá, tem um ali, um tal de Jesus, que onde que ele encosta a mão dá certo, onde que ele encosta a mão nega curado, onde ele encosta a mão as pessoas ressuscitam, os paralíticos andam. O que acontece ali? Eu vou lá nesse cara aí, se está acontecendo isso. Mas para ele ir lá, ele teve que ter fé. Além de acreditar, ele teve que ter fé. Porque senão ia ser inútil ele chegar lá só, eu vou testar. Talvez ele pode ter tido esse pensamento. Mas se você ver no versículo 7, no 8, ele vai falar assim, versículo 7, eu vou lá curá-lo. Jesus falou, eu vou lá curar esse cara aí. Aí ele fala, não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa, dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Mas como que ele tinha tanta fé assim, que somente com uma ordem o cara ia ficar bom? Sabe, não tem... Mano, isso é ter fé. Ele falou, Jesus, seguinte, eu sei como é que funciona essa questão de hierarquia, de ordem, eu sei como é que tá no dia a dia aí, eu sei como é, se eu falo para um cara meu lá, pro cara que é meu subordinado, falo, vai lá e faça isso, ele vai. Se eu falar, vai lá e faça aquilo, ele vai lá e faz aquilo outro. Assim também eu acredito no Senhor. Se o Senhor falar somente que ele está curado, ele vai ficar curado. Mas como ele sabia disso, é fé. E é isso que a gente vai tratar hoje, a fé do romano. Esse cara aqui, devia, sabe, hoje em dia, tem muito crente que está vindo, tem muito crente hoje que está vindo aqui, mas não tem nem fé, está vindo porque é legal estar aqui. Eu espero que vocês não estejam vindo aqui porque aqui é legal, é uma cultura legal, sabe, uma roda, uns camaradas legal, uns rostinhos bonitos. Se você está vindo por causa disso, você está vindo aqui pelo motivo errado. Se você não vem aqui, não passa aquela porta um pouco para ter fé, de nada adianta. A gente vê muitas coisas. Ontem nós estávamos até brincando na vigília. A Cida está falando que ela orou por um, orou por outro, e aí chegou uma mulher e falou, você fuma. Aí a mulher, eu fumo, então você não pode fumar, está liberto em nome de Jesus. E a mulher ali está... Falei, a Cida faz parte dos anarcóticos anônimos. Ali é uma vez só que você vai e você já é curado. Ali é bate-fute. Se os caras descobrirem lá fora, pode esquecer, amanhã está cheia essa igreja aqui. Mas as pessoas que vêm até a Cida, que vêm até a pastora, que vêm até os pastores, eles vêm aqui querendo algo, mas qual que é a certeza que eles vão receber algo? É pela fé. Qual que era a certeza que esse oficial tinha? Fé. Se você não ter fé, você pode orar por 25 mil pessoas, não vai acontecer nada. Talvez pela misericórdia de Deus ele até faça alguma coisa porque a outra pessoa teve fé. É que nem a cura. Se você for orar por uma pessoa para curar ela, falar, você está curado em nome de Jesus. Se você tem fé, mas a outra pessoa não está com a mesma fé, ali nada vai acontecer. A gente temos que ter fé. Fé. É fé que move montanhas.
É pelos homens da fé do Velho Testamento que a gente está aqui hoje. Sabe, se a gente está vindo aqui todo sábado, todo domingo, toda segunda e terça, e a gente não tem fé que a gente vai arrumar um bom emprego, e a gente não tem fé que a gente vai arrumar um bom estudo, a gente não tem fé que a gente vai ser o canal de bênçãos para restaurar a nossa família, de nada vai adiantar. Se você não tem fé que você vai orar aqui e vai acontecer coisas boas lá na sua família, é igual o oficial falou, Jesus, nem precisa ir lá na minha casa, nem precisa, só dá uma ordem. E é isso que falta para o cristão muitas vezes, ter essa autoridade que Jesus deixou para nós, essa autoridade em fé, essa autoridade que a gente é capaz de pisar em escorpião, cobra e continuar andando, que nada vai nos atingir. É essa fé que está faltando muitas vezes, essa fé que nós temos que ter no dia a dia. Agora eu quero te fazer uma pergunta que eu já fiz, alguns devem saber dessa manifestação de fé que muitas vezes você não tem. De manhã você coloca o celular para despertar no dia anterior, certo? Quem disse que você vai acordar no outro dia? Mas você teve fé de colocar o celular para despertar, porque você vai saber que vai acordar no outro dia. Isso é fé. Quem te garante que você vai acordar no outro dia? Mas você colocou o celular para despertar ali no horário certo. Isso é fé. É fazer coisas que você não está vendo. É orar por coisas que você ainda não está vendo. É fazer um mover sobrenatural por coisas que você não está vendo. Porque fé naquilo que você vê é muito fácil, aí não é fé. Mas fé naquilo que você não vê, aí sim é fé. Você está vendo agora, por exemplo, o seu tio aí do seu lado, andando para a igreja pela fé? Você começou já a dar ordem, talvez, falar, pai, eu dou ordem que aquela pessoa que está enferma está sendo curada agora, o Senhor está visitando ela lá em nome de Jesus, pela fé. Então passou da hora de nós, jovens, começar a viver pela fé. E o que é viver pela fé? É fazer a inscrição de uma faculdade, sem saber que você vai passar ou não, mas é pela fé. É entregar um currículo naquela empresa que é bem concorrida, mas você vai pela fé. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se você está falando isso da boca para fora, pare de falar. Se você está falando isso por falar, porque é legal falar aqui, a pastora no final do culto fala, para de falar. Se você quer viver um cristianismo genuíno, comece a falar realmente, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E pela fé eu vou mover montanhas. E pela fé eu vou lá e fazer o arrombo lá no mundo. E pela fé eu estou indo evangelizar o mundo. Talvez tenha vários evangelistas aqui hoje, várias pessoas que vai atrair, sabe, no meio da faculdade, no meio do trabalho, no meio da escola, no meio da família. Mas a gente tem que andar de fé em fé, de glória em glória. A nossa vida com Cristo não é, nossa, Cristo fez um milagre aqui, agora eu vou estacionar na minha zona de conforto. Não. Viver pela fé é viver sem uma zona de conforto, porque viver com a zona de conforto é fácil. Você vem, senta, fica aí gostosinho e vai embora e tá beleza. Mas pela fé, a gente vem, fica incomodado, fala, mano, eu quero orar por alguém, Jesus me usa, eu quero dar um abraço naquela pessoa, eu quero, sei lá, Espírito Santo me batiza com fogo, eu quero, sabe, Espírito Santo me usa. É isso, é ter sede, vontade de viver pela fé, viver por aquilo que a gente não está enxergando. E hoje eu quero trazer 3 pontos do que a gente pode viver pela fé. Primeiro, ter fé, você precisa acreditar. Coloca lá para mim, Hebreus 11:6. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe. Você crê que Jesus existe? Você crê que Deus existe? Olha para o seu irmão e fala aí, você acredita em Deus? Você acredita em Deus? Você acredita realmente que existe um Deus que faz milagres e maravilhas? Você acredita em um Deus, mano? Cara,
Sabe, é muito louco essa questão de acreditar em Deus, né? Chega um ateu aqui agora e fala, prova que Deus existe pra mim. Aí nós vai, você não sente, você sente Deus e não sei o que tem. Aí você pergunta pra ele, mas prova pra mim que ele não existe. Aí ele vai vir com teorias e não sei o que tem. Aí sabe o que tá falando pra nós? Falar assim pra ele, vamos fazer um negócio? O quê? Você vai lá na minha igreja um dia. Nós vamos orar por você e você vai sentir um arrepio na mão direita. Seja bem específico. E essa mão direita vai começar a tremer, e aí é uma certeza que Deus está fazendo um mover dentro de você. Quer fazer o teste? Quero. Você está fazendo uma coisa que você nem sabe que vai acontecer. Isso é ter fé. Esse tempo atrás eu estava ouvindo um testemunho de uma galera. Os caras chegavam na roda dos que estavam ali, bebendo, fumando, e aí os caras falavam, mano, você quer que eu te prove que Deus existe? Aí o cara, quero. Qual que é o cara mais maluco, tá mais louco aqui? Esse aqui, ó, tá mais doido. A gente vai orar por ele e ele vai ficar ação. Os caras, demorou, eu quero ver então. Os caras iam orar, o cara ficava ação. Aí o cara, aí no momento todo mundo já se arrependia, falava, meu Deus, existe mesmo, não sei o que tem, É isso. É a fé que nos move. A gente precisa acreditar em Deus. A gente precisa viver de fé em fé. A gente precisa, sabe, ter esses... Quem aqui, sabe, se você não foi ainda, você vai ser incomodado. Mas quem nunca foi incomodado de orar por uma pessoa, de ir lá e falar um Jesus te ama para uma pessoa, e você nunca foi assim por temor seu? Você fala, nossa, mas será que é Deus? Será que não é? Tem 50% de chance, 50% que pode ser Deus, 50% que não pode ser Deus. O que você vai fazer? Você vai obedecer ou você vai ouvir a sua própria voz? Mas se não for Deus, Fabrício, você está obedecendo. E se for Deus, você vai ver o milagre de Deus. Qual que você vai? Eu prefiro ir pela fé. Eu prefiro ir pela fé. Eu prefiro acreditar que o mesmo Deus que me tirou lá do mundo, o mesmo Deus que fez uma transformação na minha vida, é o mesmo Deus que vai fazer uma transformação na sua vida. É o mesmo Deus que vai te usar e te capacitar para você viver coisas além, para você ter fé e começar a pôr aquelas pessoas em danger, em choque, falar, mano, aquela menina ali tem fé. Sabe, aquele povo ali tem fé. Sabe, a gente, mano, tem que começar a acreditar tanto em Deus, que a nossa fé vai ser capaz de mover montanhas. Esse tempo atrás eu me peguei lá em casa lá. Não sei que esse trecho na minha cabeça veio, que a fé move montanhas e tal. Aí eu olhei pro teto e falei, então vou ter fé aqui agora. Se eu tiver tanta fé, essa luz aqui vai se mover. As brisas. Mas é eu e Deus ali no momento. E eu fiquei olhando pra lá, e olhando, ela não se moveu. Mas eu tentei praticar minha fé ali. Coisa besta. Mas a gente tem que colocar a nossa fé em dia. A gente tem que colocar a nossa fé em prática. Porque senão a gente nunca vai ver uma pessoa na cadeira de rodas se levantar. A gente só vai ouvir falar. E eu, Fabrício, estou cansado de ouvir as pessoas falarem que já viu isso. Eu quero vivenciar. E eu quero estar perto desses milagres. E eu quero estar, sabe, colocando a mão nas pessoas e deixando Deus me usar. E caindo aquele temor dos homens e só indo. Só acreditando e indo. Sabe, eu quero dar espaço para o Espírito Santo me usar. Eu quero falar, Espírito Santo, realmente não vivo eu, mas você vive em mim. Vamos lá, vamos para esse mundo aí, vamos arrebentar o mundão. Vamos levar o Evangelho para aqueles que precisam. Vamos levar o Evangelho para aqueles que nós não gostamos. Vamos levar o Evangelho para qualquer criatura. Mas para você levar o Evangelho, você precisa pelo menos ter fé e acreditar em Deus. Você precisa pelo menos falar que nem aqui, Hebreus, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe. Para você orar, você precisa crer que Deus existe. Para você ir até Deus, você realmente precisa ter fé. Segundo ponto, para ter fé, você precisa ter ousadia. Gálatas 3:7. Gálatas 3:7 diz assim: portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm
fé. Mano, que é cara mais ousado que Abraão, mano. O cara tava lá suave, tranquilo, na vidinha dele. Aí Deus fala, ó, pega seus bagulho e vamos aí pra uma terra que eu vou te guiar. O cara demorou. Mano, tem vezes que Deus fala pra nós sair de um lugar pra outro. Tem vezes que Deus fala, ó, larga desse moleque, dessa menina aí, ó, que vai dar ruim. Mas aí você quer, aí você bate a cabeça, estoura a cara aí. Sabe, a gente está vivendo agora um tempo de juventude, aparece vários rostinhos bonitos, e talvez Deus vai olhar para você e vai falar, ó, se você ficar com esse menino, com essa menina, vai dar ruim. Se você querer ir por esse caminho aqui, ó, semana passada eu falei de caminhos, você vai dar ruim. Pra, sabe, viver em fé, temos que viver que nem Abraão mesmo. Sabe, Deus falou, vamos aí. Deus falou aquilo outro, vamos aí. Errar, ele errou ali, mas ele foi. Imagina Deus falar assim, eu vou te dar um filho. A mulher dele já está velha, ele também já não era dos mais novos. Aí Deus vai lá e dá o filho. Aí Deus fala, te deu o filho, agora você vai lá e vai sacrificar seu filho por mim. Aí fala, Deus está de brincadeira comigo, né? A gente tem que ter fé, mas até certo ponto, né? Imagina ele não. Ousado por Deus, sabe, querendo mais e mais de Deus, experimentar coisas novas de Deus. Pegou o filho, foi lá. Na hora que Deus, não, já entendi que você tem fé assim. E a gente precisa ter essa ousadia de Abraão. A gente precisa ter ousadia, porque se a gente não ter ousadia, os tímidos não vai para o céu. Já vou falar já larga sua timidez já. Não vai. Não é eu que estou falando, tá ligado? Já vamos ser ousados, vamos viver um evangelho maluco, de doido. Quando eu falo de doido, também não vai sair batendo nos outros aí fora, não vai sair dando pancada nos outros, calma. Mas mano, sabe, ser ousado, ir pra rua e realmente falar, Espírito Santo, na hora que você sair de casa, pode me usar. Talvez você vai falar com uma pessoa, nossa, como que é o seu nome e tal? Fulano de tal, nossa, não sei o que tem. Você vai trocando um papo com a pessoa ali, você nem sabe o que vai falar para ela, mas você fala, nossa, eu senti de falar que Jesus te ama. A pessoa pode ser impactada ali na hora, como a pessoa pode também falar, Jesus também te ama, e siga sua vida. Mas você está vivendo em ousadia. Não adianta nada a gente querer fazer extraordinário, subir aqui, pregar, sendo que a gente não é ousado para levar o evangelho na hora que ninguém está vendo. Isso também é ter fé. Ter fé é você levar o evangelho quando as pessoas não estão vendo. Quando está só você e você precisa ter fé. Você precisa ser ousado. Você realmente precisa acreditar em Deus. E o último ponto, para ter fé, você precisa estar unido com Cristo. João 15, versículo 5. Diz assim: eu sou a videira e vocês são ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se você tem fé, acredita em Deus. Se você tem fé, acredita que o Filho do Homem veio e morreu nessa terra, você tem que estar unido com Ele. Você tem que estar unido com Ele. E essa é a palavra-chave, união. Se você não ter fé, não tem como você estar unido com Cristo. Não tem como você dar fruto. Quais têm sido os frutos que vocês estão dando? Vocês realmente estão unidos com Cristo? Começa a gerar um senso dentro de você, um senso de paternidade, um senso de amor a Deus, um senso de, de ousadia, de coragem, um senso de completo, de você ser completo em Cristo. Quando você está unido em Cristo, você é completo, e quando você é completo, você dá fruto. Não tem como uma árvore pela metade dar fruto, porque ela vai dar fruto pela metade. Para você estar unido em Cristo, você tem que ser completo em Cristo. E eu falo isso para vocês que talvez vão arrumar uma namorada ou vão casar.
namorada. Se ele chegar para você e falar, você me completa, já breca. Fala, não, eu sou completo em Cristo. Aqui nós temos que só vir aqui, é uma união que Deus vai abençoar. Depois a gente vai virar um só, mas a gente tem que estar, eu tenho que ser completo em Cristo e você tem que ser completo em Cristo. Porque se você colocar a sua vida em homens te decepcionam, porque homens são falhos. E aí você vai entrar num casamento, num namoro falido já, você já vai entrar numa relação totalmente desestruturada, porque você está colocando a sua dependência em homens. Coloca a sua dependência em Deus. Esteja unido na videira, esteja em união com a videira, porque aí sim vocês vão começar a dar frutos. E o que é dar frutos? É você pregar o Evangelho, é você levar essa palavra aqui que é grandiosa para todos que estão aí fora. Ter fé é isso. Você conseguir estar unido em Cristo e falar, mano, hoje eu vou arrebentar. Já levantar da cama, talvez um dia está chuvoso, você vai tomar 33 chuva e eu vou ter fé que o dia está bom. Eu vou ter fé. Quantos e quantos a gente já não viu falar, nossa, eu tinha aqui num lugar e eu olhei para Deus assim e falei, Deus, tem como o Senhor mudar o tempo? Deus vai lá e muda. Tem como se fazer isso, Deus? É pela fé mesmo, Pai, então vai. Sabe, vivencia a sua fé. Para a gente finalizar isso aqui, essa palavra, que Deus, quero trazer um texto que eu li de Billy Graham e, cara, fiquei fascinado com isso. Ele diz assim, ó, ainda que não exista céu e a Bíblia se torne inútil e viver em santidade se torna loucura, foi um prazer ser cristão. Mesmo que tudo isso que eu estou falando aqui não sirva de nada para vocês, foi um prazer estar servindo vocês. Mesmo que tudo que eu estou fazendo, essa correria maluca, foi um prazer servir cada um, porque Jesus pediu para que você seja um servo. Amar o próximo é ser servo. E eu tenho fé que daqui vão sair novos líderes. Eu tenho fé que daqui vão sair novos ministros. Eu tenho fé que daqui vão sair novos empresários. Mesmo que tudo isso possa ser em vão, foi um prazer ser cristão. Porque eu sirvo um Deus, eu sirvo um Jesus, que eu tenho certeza que é vivo. E eu não me arrependo de dedicar a minha vida, cada segundo do meu tempo para Deus. Eu não tenho vergonha de falar. Qualquer lugar que eu for, falar assim, eu sou cristão. E eu sirvo um Deus vivo. Podem me zombar, podem falar o que quiser, podem querer me catar na paulada. A minha fé eu não nego. A gente vê tanta gente aí colocando fé em estátua, colocando fé em pessoas, colocando fé. Imagina eu não colocar fé num Deus vivo, num Deus que realmente faz milagres e maravilhas, num Deus que na minha pior fase estava comigo, num Deus que está falando para você que você tem valor para Ele, num Deus que realmente ama eu e ama você, ama tanto você que foi capaz de morrer numa cruz, ama tanto você que não importa se você pecar menos, pecar mais, Ele vai continuar te amando. Você tem que ter o arrependimento, sim, mas não é porque você está pregando, ou porque você está na câmera, ou porque você está ali, está aqui, não. Ele não me ama mais porque eu estou pregando e te ama menos porque você está ouvindo. Ele me ama e te ama da mesma igualdade. Não se sinta inferior porque talvez você ache que Deus não está te olhando. Deus talvez só está esperando você dar um passo em fé para Ele. Talvez Ele só está esperando você dar um passo para Ele, deixar Ele controlar a sua vida. Talvez Ele está só esperando um ato de ousadia sua. Talvez ajoelhar, não sei. Talvez se doar inteiro para Ele. Talvez renunciar a um vício que Ele está falando para você que está te fazendo mal. Eu não sei o que você precisa largar e ter fé que Ele vai mudar.
mas Deus sabe. Então realmente foi um prazer viver tudo isso. Não que eu vou morrer daqui a 3 minutos, também eu não sei, posso morrer. Mas foi um prazer, e está sendo um prazer viver para Cristo. Que você comece a entender isso, que isso aqui é um prazer, não é uma obrigação. Eu não faço aqui porque a pastora Miriam colocou eu como líder, eu tenho que vir aqui todos os dias, todos os sábados às 8 horas, não. É um prazer. Que você comece a ter esse senso de servo e comece a andar realmente em fé. Que você realmente comece a ver as escrituras e falar: ei, eu quero, o pastor Edson falou, eu quero comer isso aqui. Eu não quero só ler, mas eu quero comer, devorar, sabe? Aprender mais de Jesus, ter fé mais e mais, sabe? A fé só é feita quando você pratica. Se você não praticar, de nada vai adiantar. Fique em pé, eu quero orar por você.